Obrigado mais uma vez pelo convite aí da UASP, Chapter São Paulo, né? E essa apresentação vai estar demonstrando aí as questões de implementação e segurança em dispositivo de internet das coisas, né? De IoT. Bom, eu até aproveitei essa apresentação que a gente fez lá na Campus Party, fiz algumas atualizações, né? Naquela época, a gente viu ali que em 2018 já tínhamos aí 21 mil dispositivos de IoT infectados no Brasil, né? Então, a gente está falando de... Hoje a gente já está com cerca de 300 milhões de dispositivos, não é pouco, é muita coisa. Isso corresponde, e nessa época aí já correspondia a 23% dos ataques globais, né? Então, você vê que o Brasil é um grande alvo para ataques, né? Sendo que a quase totalidade desse tipo de acesso era remoto, ou seja, não era uma intervenção em cima do dispositivo, não era alguém atacando a máquina propriamente dita, digo, fisicamente, né? Os últimos dados que eu encontrei de 2020 mostravam que o número de 2019 para 2000 aumentou, praticamente dobrou, né? Essas informações da Nokia aí, já indicando que a velocidade com que a quantidade de dispositivos estão sendo atacados, invadidos, é muito grande, né? Bom, alguns problemas aí que quando a gente fala de segurança, né, a gente começa a imaginar nas invasões, né, os ataques, né? E aí alguns problemas, eles acabam sendo representados por cenários, né? E dentro desses cenários nós temos, por exemplo, a questão da segurança física e segurança dos serviços de rede, né? Que muitas vezes são disponibilizados de maneira insegura ou desnecessária, né? Você implementa um serviço de rede num dispositivo de IoT, achando que aquele recurso vai ser importante no futuro e às vezes acaba nem sendo utilizado. E isso acaba sendo uma vulnerabilidade. E aí, junto das questões de segurança física, né? Como é que é o acesso físico ao equipamento, você pode ter essas vulnerabilidades agravadas pela possibilidade da pessoa ter acesso físico ao hardware, né? Mas, dentre os problemas mais comuns, né, a gente encontra aí a questão de autenticação, né, onde senhas fracas, previsíveis, ou está dentro do código, ela acaba sendo uma vulnerabilidade grande, né, porque a quantidade de senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou quando você olha, abre um binário e encontra a senha em texto plano dentro de um binário de um executável, permite que você faça um pré-estudo antes de fazer o ataque, né? Então, senhas fracas, imprevisíveis ou que estejam dentro do código é o problema mais clássico de acesso e não invasão, né? A pessoa não está mais invadindo, ela já está acessando, né? Além disso, nós temos as questões que é típica de roteador, né? Que é configuração insegura, né? Por padrão, onde você tem, além das senhas que podem ser padrão, ela libera o acesso completo do sistema ou daquilo que você pretende configurar, o que te dá uma permissão exagerada para quando você não segmenta o perfil do usuário que vai fazer acesso a esse sistema. Então, isso também agrava um cenário de insegurança, porque você poderia ter limitado, às vezes, o acesso a algum determinado recurso, e pode ser que esse seja um recurso que, se ele não fosse disponibilizado para todo mundo, a chance de ataque seria minimizada, né? E isso acontece muito claramente quando se faz uso de APIs, né? Muitas vezes, uma autenticação simples é usada para você ter acesso das interfaces às chamadas de sistema, né? Do back-end do sistema, e aí, muitas vezes, as falhas te permitem acesso direto a bancos de dados, e aí você tem um escancaramento total daquelas funcionalidades que, em tese, você acha que estava protegido com uma senha. E outro cenário típico também, que é a falta de atualização, né? Então, quando você tem um dispositivo, ele pode estar muito bem seguro, bem dimensionado para aquele instante. Mas quando a gente fala de vulnerabilidades são cenários temporais, né? Então, hoje ele pode estar seguro, amanhã ou depois alguém pode descobrir uma vulnerabilidade no sistema, e aí você, em função disso, ser invadido, atacado, ou ter o serviço indisponibilizado. Mas não só para por aí, né? Você tem muito mais outros problemas, como, por exemplo, o uso de componentes inseguros ou obsoletos, né? O que é isso? Quando você vai fazer um software, muitas vezes você usa uma biblioteca de um terceiro, não foi você que fez aquele código. E na hora de você incorporar essa funcionalidade dentro do seu aplicativo, ou do seu sistema, ou da sua solução, melhor dizendo, ele acaba herdando problemas que são do componente que você utilizou.
E como você pode ter até uma preocupação grande com segurança, mas você não desenvolveu o software, ou por receio, ou por não ter o código-fonte disponível, você acaba não observando essa característica de insegurança, que pode também até ter sido disponibilizada, mas você não atualiza, e aí você acaba herdando esses problemas de insegurança junto, né? Pode ser também um cenário de obsolescência, né? O fabricante daquele componente que você está utilizando para compor a sua solução, já não tem mais alguém que mantenha, pode ser um software livre, inclusive, alguém que um software órfão, né? E não é só um cenário único de software proprietário onde você não tem acesso ao código-fonte. E é por isso você tem que ou apadrinhar, né? É conveniente se apadrinhar um software do qual você dependa, né? Ou você vira pai, né? Vira um pedaço do software ali para poder garantir que a segurança dele esteja plena, né? Acompanhando outros cenários de bibliotecas, das quais essas bibliotecas também podem fazer uso, né? Aí você tem outros problemas de menor impacto, né? Mas que é sempre importante avisar, que é a insuficiência, por exemplo, de proteção da privacidade, né? Então, às vezes, o problema não é a invasão do dispositivo único e exclusivamente, mas das informações que estão dentro dele, e quase sempre, se é um dispositivo pessoal, você tem ali informações que deveriam estar sendo salvaguardadas a sua privacidade. E tanto na transferência, né, desses dados, você pode ter esse mesmo tipo de problema, né? Outro problema típico também é com relação a controles de gerenciamento. Muitas vezes se usa softwares de gerenciamento, como a SNMP, por exemplo, e que, por exemplo, a SNMP ele não tem um sistema de criptografia forte para ele, né? Ele quase sempre, quase todas as implementações de SNMP baseado em segurança de grupo, né? Então, se você sabe o nome do grupo, você já tem acesso a gerenciar o dispositivo, né? Muitas funcionalidades, às vezes, é implementada através do próprio protocolo de gerenciamento para mudar estados, né? E isso é um mau uso do protocolo, às vezes usado para simplificar, mas que também gera problemas, né? Criptografia é um cenário bem particular, eu vou abordar um pouquinho mais tarde, durante a palestra, porque muitos das implementações de criptografia que eram bastante consideradas seguras, elas começaram a perder um pouco espaço no mercado e consideradas até não seguras, né? E aí eu faço uma sugestão mais à frente. E pensando nesses ataques, né? Os ataques nem sempre são direcionados ao dispositivo de alguém em específico. Muitas vezes a gente está falando de cenários onde os dispositivos são atacados como um vírus. Um vai passando para o outro, passa para o outro, vai passando para o outro, e você cria uma rede de máquinas contaminadas, cuja intenção, na maioria das vezes, é você criar uma funcionalidade a mais, né? No caso do Mirai, por exemplo, é montar uma botnet, né? Então, você montar uma rede de máquinas que podem, por exemplo, tirar um site do ar por uma quantidade excessiva de conexões simultâneas, da qual ela não foi dimensionada. Então, se você pega um cenário tipo numa Black Friday, por exemplo, já tem uma quantidade de pessoas grandes acessando o sistema, e você quer ficar transparente numa invasão, você aumenta uma quantidade simultânea de pessoas, no caso, robozinhos, né, máquinas zumbi, que farão um ataque junto com essas conexões e vão disponibilizar um serviço facilitando ou permitindo um ataque de maneira quase que invisível, dado o número de conexões. E alguns tipos de ataques são específicos para hardware, né? Você pode fazer um ataque explorando uma vulnerabilidade num driver de rede ou numa implementação de USB, e aí você está, obviamente, estamos falando de um acesso físico da máquina, né? Porque são protocolos quase que vou chamar de protocolos de contato físico, né? Porque o USB você tem que conectar numa porta USB e o Ethernet, presumindo que você esteja na mesma rede, né? E você pode ter estar numa camada acima do modelo ISO-OSI, né, onde você explora vulnerabilidades do próprio stack TCP/IP, né, ou seja, a maneira com que é feita a comunicação entre máquinas através dos protocolos TCP/IP, a implementação, ou dos serviços, né, quando você está no serviço web, o HTTP, ou um serviço de resolução de nomes, como o DNS, ou mesmo os baseados em serviço, né, ou de
que baseados em conexões. Quando você tem streaming, por exemplo, de WebSocket, também são tendências mais novas, né? Quando você está tentando explorar uma vulnerabilidade de uma API, né? E aí você tem diversas implementações, seja criptografada, né? No caso de HTTP, né, ou HTTPS, quando você tem a criptografia sobre o HTTP, ou o próprio WebSocket, que é uma maneira de você estar tunelando e diminuindo a latência da sua conexão socket sobre HTTP, né, e que basicamente são as duas principais implementações de APIs atuais, né. E do ponto de vista do ataque em si, né, você tem diversas maneiras de fazer esse tipo de ataque, né, não é só sobre as tecnologias, né. Quando você é atacado num WhatsApp lá, que alguém pede para você, diz que é da Secretaria da Saúde, e te pede um número que vai mandar no seu celular ali, e te rouba, ou sequestra, melhor dizendo, a sua conexão do WhatsApp, ele está usando o conceito de engenharia social, né? Você se aproveitar do desconhecimento da outra pessoa que faz o uso de um sistema computacional e em vez de invadir, você pergunta para ela alguma informação, se bobear, você fala que você dá do suporte e pede a senha para a pessoa e ela te dá até saindo do banco, né? Então, a engenharia social, acho que um dos hackers mais, eu não gosto de chamar de hacker, mas, opa, deixa eu voltar aqui que eu avancei sem querer aqui apresentação, mas o Mitnick, por exemplo, foi bastante conhecido, a mídia explorou bastante o Mitnick como sendo um hacker, mas a grande característica dele era ligar para as pessoas e obter informações por telefone, né? Então, você vê dada a facilidade, né? E hoje todo mundo já teve algum parente aí que teve roubo de dados ou de identidade aí, como esse caso que eu acabei de falar, né? Você tem um outro tipo de ataque, que é o man in the middle, né? O homem do meio, que é um ataque típico de quando você tem conexões e você coloca uma terceira pessoa no meio da conexão, né, como se fosse um telefone sem fio, onde o remetente da mensagem envia a mensagem achando que está mandando para o destinatário, mas está mandando para uma pessoa errada, né, para o homem do meio, né? E esse homem do meio envia essa mensagem depois de lida, obviamente, né, porque o interesse dele é justamente conseguir ler o conteúdo das mensagens, né, e envia para o destinatário essa informação como se ele não tivesse, como se fosse ele o remetente da mensagem, né? Então, se você pensar numa comunicação, mesmo que bidirecional e mesmo que criptografada, basta que a criptografia aconteça entre o remetente, o homem do meio, e o homem do meio com o destinatário, né? Você tem conexões criptografadas onde as pontas não sabem que a pessoa que está no meio do caminho está roubando o dado. Então, é importante não somente que a informação seja criptografada, mas que ela seja assinada de alguma forma, para que você possa garantir que a conexão criptografada seja uma criptografia que somente você e o destinatário da sua mensagem saibam. E esse é o grande problema de sites de internet, até quando o pessoal acessa um site e pegou um link que recebeu por e-mail, tal, muitas vezes o link está te mandando, às vezes é um link reduzido, né, só para esses encurtadores de link, e você é redirecionado para um site e nem percebe que a sua URL não é de onde você imaginava, é um nome parecido, às vezes com uma diferença mínima de grafia, mas você fica acreditando que pelo fato de ter um cadeadinho lá, que aquele cadeadinho está te protegendo. Na verdade, está te informando que a conexão foi criptografada, mas você não teve a garantia de que da identidade do outro lado, né? Então, esses tipos de ataques são muito comuns na internet, né? E é quase que um mecanismo de você fazer uma inspeção dos pacotes que estão passando ali no meio do caminho, sem ter que burlar a criptografia, uma vez que as pontas estão pensando que o invasor ou o homem do meio não enxergaria os dados pelo fato de estarem criptografados, mas se você é uma ponta, você lê os dados, porque você criptografa de um lado e envia para o outro criptografado como se fosse a origem, né? Você tem outros tipos de ataque, como negação de serviço, né, porque nem sempre a sua intenção é roubar um dado, às vezes você quer tirar o sistema do ar para que o sistema de contingência entre, você tem diversos motivos para você querer que um serviço saia do ar, né? E o mais comum é esse de negação de serviço, onde você solicita muitas requisições para o servidor, ele não está preparado para aquilo, e o serviço sai do ar.
quando esse tipo de negação ela é distribuída, né, ela é chamada de DDoS, né, uma sigla bastante comum aí para quem é da área de segurança. Você pode ter ataques de DNS, né, que é uma estratégia bastante simplória, né, de ataque, que você redireciona a pessoa para um outro site sem ela saber, porque ela a maioria das pessoas digita um endereço de internet e acha que porque apareceu o nome bonitinho que ela chegou no site onde ela pediu para que fosse. Só que, na verdade, quem faz essa tradução de nomes para o endereço IP do destino onde você deseja acessar é feito por um outro servidor chamado DNS, né, que é um sistema de resolução de nomes, né, de domínio, né, daí essa sigla. E se você tiver a oportunidade de interceptar essa conexão com o servidor DNS e dizer que o IP do Itaú não é aquele, é um outro, você já vai ir parar num site fake do Itaú, por exemplo, e digitar sua senha numa página falsa, por exemplo. E se você pensar que a pessoa que está recebendo essa senha pode fazer uma conexão, até uma informação de token ela poderia estar reenviando e se passar por você fazendo uma transação que não é a que você fez, né? E nós temos aí as botnets também, que, como estava dizendo, onde você teria redes formadas por várias máquinas que, ao comando de um maestro, vamos chamar assim, ele consegue fazer esse ataque fazendo com que esse ataque aconteça tudo simultaneamente, né? E ao comando desse maestro, né? Bom, vamos para o próximo. Aí alguns tipos de ataques baseados em robôs, né, ou máquinas zumbis que foram atacadas. Nós temos aí, por exemplo, spam bots, como esse Linux Proxy M, né? Esse daí ele é tipicamente um servidor proxy, né? Como existem vários serviços de proxy, tanto na internet ou dentro de empresas, né? Esses serviços, eles permitem o redirecionamento da sua conexão para um destino, no caso, selecionado pelo vamos chamar de maestro, né? Ou seja, o hacker ou a pessoa que tem intenção de estar invadindo um determinado site, ou tirar um serviço do ar, e que, para poder fazer essa intervenção, ele quer o anonimato, e para poder ter esse anonimato, a conexão do ataque vai vir dessas máquinas que estarão sendo atacadas, né? E aí, nesse caso, ele é um vírus, vamos chamar de vírus, né? Um worm, que ele aceita conexões do tipo socket, então ele é basicamente um redirecionador de conexões, mas ele é implementado em diversas arquiteturas, né? Então, você tem... Vou passar de novo. Você tem ele para arquitetura x86, MIPS, PowerPC, ARM, ou seja, se praticamente todos os possíveis Linux você encontrar, você vai ter a possibilidade de estar sendo infectado por um spam bot desse tipo Linux Proxy M, né? Ou você pode ter outros ataques que são específicos para o BusyBox, né, como o Mirai e o BigBot, né? Para quem não sabe, o BusyBox é a gente chama de canivete suíço, né, mas é um conjunto de ferramentas Linux, né, os Linux úteis, ferramentas para configuração e parametrização da própria inicialização do Linux, utilizando esse canivete suíço, né, que é o BusyBox, que é muito utilizado em sistemas embarcados. Então, quando você tem lá a maioria dos roteadores, ele usa internamente o BusyBox como, no fundo, ele é um executável com diversos links simbólicos, né, e cada link simbólico representa um utilitário. Então, é como se fosse um binário só, como se fosse ele é um binário só, aceitando várias funcionalidades como se fossem binários comuns do Linux, e isso, por ser um binário só, diminui o tamanho de espaço que vai ser utilizado, na maioria das vezes, em flash, né, que é a implementação de hardware, e isso ocupa menos espaço e faz com que o sistema inicialize mais rápido. E aí os bugs que na maioria das vezes, né, a gente são as portas, né, de entradas desses worms, né, vai se utilizar
de alguma característica de hardware, né, para poder se valer, né. Se a gente fala de IoT, a gente vai ter sensores e atuadores ali, vai ter interface, vai ter ataques que podem ser feitos direto ao conteúdo de memória, explorando algum tipo de vulnerabilidade no software, né. E aí você vai ter categorias típicas onde há esse tipo de exploração, como o próprio firmware, né, que vai embarcado nas soluções, onde você vai encontrar, como eu acabei de falar do BusyBox, bibliotecas minimalistas, né, onde não existe tanta preocupação com segurança, existe uma preocupação muito grande com performance e espaço da mídia, né, do disco que você vai estar utilizando, né. Como são sistemas embarcados, você tem uma quantidade muito menor de desenvolvedores policiando e olhando código, até porque eles são códigos tunados, né, são especializados para um determinado hardware, então você vai ter uma quantidade muito pequena de desenvolvedores, né. A questão do desenvolvimento focado em performance, né, porque você acaba, às vezes, pecando, fazendo uma troca, né, porque quanto maior a performance, você tem que tirar alguns recursos, e muitas vezes os recursos que você está tirando são soluções que aumentam a segurança, né. As próprias estratégias de autenticação, às vezes você quer montar um dispositivo que seja fácil de utilizar, e aí você não tem uma interface como um teclado para colocar senhas, ou não tem uma estratégia de autenticação muito bem definida, e acaba liberando o acesso daquele dispositivo quase que bem-vindo hackers, né? De novo, o próprio mecanismo de criptografia com um sistema de diversidade muito grande, né? E isso pode comprometer que se alguma dessas possibilidades de criptografia estiver sendo adotada e ela tiver alguma vulnerabilidade. E a própria atualização, né? Sistemas embarcados, às vezes, para poder fazer a atualização deles, você precisa fazer uma inserção de um pendrive no USB, ou conectar ele através de uma conexão que às vezes pode não ser criptografada, ou seja, os mecanismos de atualização, quando existem, muitas vezes eles são sofríveis, né? Quando o firmware é baseado em sistema operacional, a gente está falando de uma solução um pouco mais rebuscada, né? Ou seja, mais baseada em processador e não em microcontrolador. E aí você tem os mesmos problemas que você teria num sistema baseado num computador, né? Você pode ter pacotes desatualizados, você pode ter uma questão de manter uma biblioteca existindo e você já nem precisaria dela, mas por questões de compatibilidade retroativa, ou seja, para continuar funcionando outros dispositivos antigos, você deixa aquilo validado, né, funcionando, e aí um hacker ou um trojão pode se aproveitar de uma vulnerabilidade desse tipo. E a própria incompatibilidade entre versões, né, então quando você tem versões diferentes, essa tentativa de manter a compatibilidade quando violada pode ser um outro problema, né? Ou até mesmo o desconhecimento das vulnerabilidades, né? Você tem um sistema operacional, nem sabe que ele tem uma vulnerabilidade, e o hacker ou aquele que desenvolveu, às vezes até um cavalo de Troia, dependendo, a gente sabe que tem muitas soluções aí que estão no mercado, e foi um desenvolvedor que fez isso propositadamente. Você pode ter uma questão de acessibilidade, né? Ou interface de homem-máquina também, que é a possibilidade de você ter liberado uma maneira mais prática para a pessoa usar, mas você omitiu, por exemplo, uma autenticação. E aí você tem implementações tipicamente inseguras, né, como dispositivos anônimos, né, você criou lá eu só vou coletar um dado aqui dentro, então eu só coleto uma informação e envio para um web service, não faço autenticação, não faço nada, estou usando um Arduino, é uma coisa que a pessoa não está dando muito valor, mas ela considera que aquilo não teria problema, mas ela é tipicamente insegura. Então, a disponibilidade do sistema pode ser até não ser um problema, mas, de repente, o fato daquele dispositivo se tornar um zumbi ou permite ele ter uma relação de confiança com outros, pode ser o simples fato dele ter um IP cujo servidor tem uma relação de confiança com ele pode ser alguém pode fazer um ataque de ligação de serviço para o dispositivo, e se ele estiver ofertando serviço, por exemplo, e utilizar aquele IP numa outra camada de rede, outra subrede, acessando um servidor, se passando um pelo outro, né? Então, você está dando a chance de que alguém explore essa característica. Autenticação não criptografada, porque os dados podem estar passando ali dentro, dependendo do que você está disponibilizando. Você fala, não, mas eu coloquei aqui, era uma senha em texto plano, mas se não está criptografado, a pessoa lê a senha quando está passando, ela não precisa ver você digitar. Ela pode ter um sniffer na rede e coletar essa informação dos dados que estão passando.
Você pode ter o uso indiscriminado de watchdog, né? Watchdog é um recurso em microcontrolador que é muito utilizado, às vezes até sistema operacional também tem, que é quando a máquina tem um determinado período de inatividade, ela reinicia, né? E aí, se você, que é uma maneira de você não deixar o dispositivo offline, para você não ter que ir lá religar ou reiniciar o dispositivo, o watchdog é utilizado para esse fim. E quando você faz esse tipo de uso, corre o risco de você cometer alguns erros, pelo fato de esse ser um recurso de hardware, a pessoa que está cuidando da parte de segurança, esquecer, por exemplo, que se esse mecanismo acontece, você tem um processo de inicialização em que pode ser que, vamos imaginar que uma pessoa implementou as políticas de segurança depois de subir o serviço. Esse é um cenário típico em que, durante o tempo da inicialização do serviço, até terminar o script de inicialização que vai subir o firewall, vamos dizer assim, da sua solução, o firewall não está no ar. Então, você tem o serviço durante alguns segundos, milissegundos, sei lá, depende do hardware, que ele vai estar vulnerável, porque as regras de firewall não subiram. Então, até a inicialização de um firewall tem que anteceder a subida do serviço, mas nem todo mundo sabe ou lembra desse tipo de coisa e pensa só depois que a máquina já inicializou e que, nesse momento, ela está segura, né? E hardware mal dimensionado também é um cenário típico de, se você, por exemplo, fazer um ataque de negação de serviço, porque os serviços já estão consumindo muito recurso do hardware e não consegue tratar rapidamente alguns tipos de solicitações e aí você tem alguns problemas quando você tem, por exemplo, uma solução baseada em multithread, uma thread pode estar acontecendo e a outra nem aconteceu e a fatia de tempo para cada um está grande demais. As plataformas comuns e sistemas embarcados, né, você vai encontrar os Arduinos, né, baseado em Atmega, né, que são os processadores aí da Atmel. Você tem muitas soluções baseadas em PIC, mbed, BeagleBoard, e agora, mais com a queda dos preços das arquiteturas baseadas em ARM, ou até mesmo de x86, você tem uma proliferação muito grande de dispositivo, principalmente quando faz uso de Android, né, quando você tem lá um display ou um touchscreen. Esses dispositivos exigem um poder computacional maior do que esses anteriores que eu comentei, e normalmente você tem lá um processador ARM, né? Pode ser x86 também, mas menos comum no sistema embarcado, né? Não sei quando você tem essas placas mini TX, mas a maioria é ARM. E em algumas soluções onde tenha embarcado algum tipo de inteligência artificial, é muito comum você encontrar GPUs também, não só para aceleração de vídeo, mas para tratamento de dados ali, para esse fim de inteligência artificial. Do ponto de vista de comunicação, né, onde quase sempre, tirando os ataques em loco, né, da máquina, normalmente você vai encontrar algum tipo de tentativa de ataque através das interfaces de rede, normalmente padrão Ethernet, quer seja Wi-Fi ou física, né? Você vai ter aí, por exemplo, no caso de Ethernet, um Wi-Fi, você tem esses dois tipos de cenários para Arduinos, né? Onde você tem o ENC28J60, que é um microcontrolador aí muito usado em PIC, e o W5100 também muito utilizado em Arduino, mas as bibliotecas que vêm com eles são quase todas buguentas. Então, eu digo, se você tem algum problema se você não for um expert, não vai estudar bem esses microcontroladores, as bibliotecas deles, quase sempre você acaba tendo a chance de ter alguma invasão ou uma disponibilidade do serviço, porque esse ENC28J60, então, eu tenho um caso de amor e ódio com ele, né? Porque ele era muito baratinho, mas sem vergonha, que eu nunca vi igual. Então, qualquer projeto que você fazer com ele, depois de um tempo, você se arrepende de ter utilizado. E no que diz respeito a interfaces Wi-Fi, né, o ESP8266 ou o ESP32, né, são dispositivos muito comuns, mas eles permitem atualização e é importante se manter eles atualizados, porque a quantidade de vulnerabilidades que se tem encontrado ultimamente é bastante grande, né? E apesar desses dispositivos você poder utilizar bibliotecas de Arduino, né, as bibliotecas muitas vezes são feitas pelos próprios fabricantes do chip. Então, tem que acompanhar essa questão da atualização também, e como você fazer essa atualização remota, porque quando a gente fala de dispositivo de IoT, você tem normalmente você está pensando em escala, né? Então, é sempre bom pensar nas questões de atualização. Quando eu falei dessas aqui do ESP8266 e do ESP32, mas recentemente saiu uma biblioteca Wolf SSL,
que eu recomendo fortemente para que se use, porque as implementações de SSL, ou seja, de criptografia, existente para quase todas as implementações, tanto de Arduino quanto de soluções baseadas em Wi-Fi, elas são TLS 1.2. E desde servidores ou serviços web que estão sendo descontinuados, depois eu vou falar mais propriamente sobre isso, né, elas não têm implementação 1.3 de TLS, e isso acaba gerando uma vulnerabilidade lá no servidor, porque por você não ter uma biblioteca de SSL 1.2 para dispositivos IoT decente, então, normalmente, os próprios servidores deixavam habilitado as criptografias de TLS 1.2 ou até de SSL mais antiga, que fazia com que, por uma questão de necessidade, ou seja, para funcionar o dispositivo, você diminuía a segurança do servidor. E isso é péssimo. Então, eu recomendo fortemente o uso dessa Wolf SSL em dispositivo embarcado. Não é barato, não é caro, mas não é free, mas é o tipo do cenário que, em virtude da vulnerabilidade que se deixaria no servidor, né, eu recomendo fortemente o uso dessas bibliotecas que têm um suporte a TLS 1.3. No caso específico da UFSSL, é interessante para sistema embarcado. Quando eu falo de sistema embarcado, estou falando desses de pouco poder computacional, né? Se você pegar um Arduino, se você pegar um Raspberry Pi, ou você pegar uma placa baseada em processadores, propriamente dito, e não microcontroladores, é lógico que você não precisa fazer essas coisas, você vai ter soluções em software livre, que você não vai ter custo e vai ter a segurança garantida aí de TLS 1.3. Mas no caso de sistema embarcado com microcontrolador, eu recomendo fortemente o uso dessa biblioteca, pelo menos é a única que eu conheço que já tem suporte para esses microcontroladores e que garante o suporte a TLS 1.3, né? E características típicas dela, né? O tamanho dela é reduzido de 20 a 100K, dependendo de opções de compilações e que sistema, né? Porque elas trabalham não é somente em uma arquitetura comercializada para vários. E o consumo de memória também que é baixinho, né? De 1 a 36K, mas aí depende da quantidade de buffer de I/O, e se você tem chave pública, também da chave pública, e que algoritmo de chave pública que você está utilizando, né? Aqui um comentário que eu queria justamente deixar ressaltado a questão da TLS 1.3, né? Ela tem uma das características dele é que ele é mais rápido, né? Então, 2/3 das transações de handshake que você teria numa transação TLS 1.2 é o que você tem de transações no TLS 1.3. Isso significa que, sei lá, de cada 300K, você só vai ter 200, você economizou 100K na transação. Isso não é só questão dos dados, é importante da latência. Se você está falando de alguma conexão, por exemplo, que é baseada em WebSocket, por exemplo, que você quer latência mínima, você não pode ter muita latência no processo de handshake do protocolo de criptografia dessa transação, né? E o TLS 1.3 ele remove algumas características obsoletas do TLS, né, que foram consideradas inseguras, como SH1, RC4, DS, 3DS, AES-CDC e o próprio MD5, que é largamente utilizado, só que não se deve fazer isso para transação, mas o próprio MD5 também foi obsoletado aí no TLS 1.2. E a recomendação do TLS 1.3 é o uso de criptografia de curva elíptica, também conhecido como CEC, né? Então, essa curva aqui, em vermelho aí no slide, é justamente o conceito de uma curva elíptica, né? Então, você pode ter diversas curvas num plano, dado um certo ponto, né? Então, se você colocar qualquer que seja dado um ponto, você pode colocar milhares, infinitas curvas, você pode colocar passando por esse ponto que você venha escolher. Então, quando você está criando, por exemplo, um sistema de chave pública, né, essas infinidades de chaves que você pode dar, de par de chaves que você pode criar, vai garantir que a decriptografia ela é extremamente custosa do ponto de vista computacional, e aí você tem essa sua segurança garantida. E outra característica também importante dela é a quantidade de bits que você usa para formar a sua chave de criptografia, né? Porque no fundo essa chave ela representa a própria curva, né? Então, quando você está falando de sistema embarcado, é interessante você fazer com que a sua chave seja mínima, porque isso é custo computacional do seu sistema embarcado, né? Então, quando você vê aí, por exemplo, uma assinatura digital com curva elíptica, essa coluna do meio, aí você vê que, por exemplo, uns 160 bits na implementação do algoritmo de
de assinatura digital, o ECDSA, equivaleria a uma chave RSA de 1024 bits. Né? Ou seja, você ter essa relação, quando você começa a olhar aqui, uma chave de 15K RSA, bits, né, equivaleria só a 512 numa ECDSA. Então, você pode perceber isso, que a dificuldade de você quebrar ela é proporcional à quantidade de bits. Né? Então, que é o número de palavras que você teria para fazer, por exemplo, força bruta para poder quebrar isso. Né? Então, só nisso aqui você já tem uma ideia do custo computacional e a vantagem de você estar utilizando o TLS 1.3. Com relação aos navegadores, né, que já tem os certificados já assinados aí com o TLS 1.3, você vai ver que eles já estão suportados desde o Chrome 70, o Firefox 63, o Edge 76 e o Safari 12, né, 12.1. Então, tudo isso já está suportado no navegador, não seria uma coisa que você fala, puta, mas eu coloquei no servidor, agora quem garante que meus browsers funcionam? Está aí, já está suportado já há algum tempo. Né? Foi uma iniciativa do Google, da Microsoft, na verdade foi um consórcio que foi feito, e aí eles decidiram absolutar 1.2 e forçar que todo mundo começasse a usar o TLS 1.3. Né? No caso do servidor, eu deixei um link aí para consulta, né? Se vocês quiserem fazer testes em sites para saber se os certificados dele estão suportando o TLS 1.3 e como é que está essa configuração, esse é um site bastante interessante do SS Labs, né? Que é o SSL Test. E aqui eu queria só comentar aqui alguns temas, né? Que são importantes, né? Para a gente comentar, que por exemplo, das estratégias de força bruta, né? Então, quando você tem, por exemplo, um algoritmo muito simplista na sua política de proteção, muitas vezes é possível você fazer o uso de força bruta para ficar, ou seja, por tentativa e erro, você sair chutando senhas, né? Então, dispositivos de IoT, diferentes de alguns implementados por processadores, eles podem também ser muito rápidos, né? E dar uma resposta e você nem ficar se preocupando, vai ter, tipo, fazer centenas de milhares de solicitações para o dispositivo e ele está respondendo num processo de autenticação. E o teu sistema, por ser um sistema embarcado, pode ser que você não tenha feito um sistema de log, pode ser que você não tenha implementado uma política de aumentar o tempo da sua conexão ou da resposta à sua solicitação para cada tentativa de erro de um login para que ele seja maior. Se você não coloca implementações desse tipo, de aumentar a latência da sua resposta, é muito provável que dispositivos de IoT sejam facilmente quebrados, porque se ele está lá funcionando e alguém fica lá tentando dias e noites, centenas de dias lá rodando, e a senha não se altera com frequência, a chance de um bot acaba tendo sucesso numa implementação de tentativa de força bruta é muito grande. Então, é diferente de você falar, não, eu tenho alguns minutos aqui para quebrar uma criptografia, para acessar um servidor, porque senão alguém vai me detectar. Um dispositivo, muitas vezes, não tem esse tipo de proteção. Então, implementar latência como política de proteção, por exemplo, pode ser uma estratégia bastante eficiente, né? Outra estratégia é o uso de criptografia, né, com o uso de credenciais ou certificados gravados no próprio firmware. Né? Por quê? Porque você ter o certificado, fazer o uso de certificados, e ainda mais se usar o TLS 1.3, por exemplo, a sua conexão já vai ser criptografada. Então, ele tem que vencer primeiro a criptografia, ou achar uma vulnerabilidade no sistema de criptografia, para poder invadir. E quando a gente fala de dispositivos, né, o dispositivo já pode sair com cada um com o seu certificado. Né? Então, você pode já sair de fábrica com o certificado no firmware ou no firmware ou numa memória, que seria até melhor, né? Um hardware específico para você tratar as suas chaves, né? Seu mecanismo de criptografia, mesmo que ele seja proprietário, né? E uma das abordagens de hardware que você pode usar, por exemplo, é CryptoChip. Né? Então, você tem aí vários CryptoChips hoje no mercado que você pode incorporar na sua solução para tornar a sua criptografia, a sua geração de chaves aleatórias, chave de números randômicos, sem depender tanto da semente, que às vezes a semente está lá gravada no firmware, alguém pode descobrir isso e ter uma previsibilidade das suas conexões também. Né? Outra coisa que, essa sim, eu acho que é vamos dizer, a pérola dessa minha palestra,
é que um microcontrolador, ou mesmo um serviço de IoT, ele não é um servidor, né? Então, tratar uma solução de hardware hoje, ainda mais com o poder computacional das máquinas que se usa para fazer invasão, muitas vezes redes de bots, né? É muito fácil você forçar milhares de conexões, até mesmo vindas de várias origens. Pensa que quando eu falei agora há pouco de força bruta, não precisa necessariamente ser a mesma pessoa tentando 1, 2, 3 vezes senhas diferentes na mesma máquina. Pode estar vindo de diversas origens, e aí você vai ter que tratar como a latência, se você não sabe quem é a pessoa, ou de onde está vindo essa conexão. Então, a estratégia principal para a IoT, que eu posso dizer, já que a forma de ataque existem das mais variadas e é extremamente comum servidores, onde tem especialistas de segurança focados para dar uma solução, não tratar o seu dispositivo IoT como sendo um servidor. Pensa sempre no seu dispositivo IoT como sendo um cliente, ou seja, ele vai fazer o uso de serviços, ele vai, como cliente, ele vai se conectar no servidor e enviar informação, e não o servidor ou quem quer que seja aí no seu dispositivo coletar deles informações. Porque se você fizer isso, ele está ofertando um serviço, e ao ofertar serviço, você pode ter o serviço indisponível, você pode ter uma outra máquina simulando aquela, você pode tirar aquela máquina da rede, colocar uma outra no lugar, se passando por ela, e enviando dados falsos para o servidor e, obviamente, enganando o seu sistema de apresentação, né? Então, imagina se você tem um cenário que bem maligno, né? Faz de conta que a gente é um terrorista e a gente quer contaminar todo um sistema de água da Sabesp, por exemplo. Imagina que você chega, que é o sistema de tratamento de água. Até a dosagem de cloro, ela pode ser maléfica, né? Então, se você tem um dispositivo eletrônico que está ali coletando os dados e enviando para o servidor, é uma coisa. Se você pedir para um servidor ou um serviço ir lá coletar os dados, você pode ter aquele sistema ficar indisponível e alguém se colocar um outro dispositivo respondendo, por exemplo, que tem pouco cloro na tua água. E o sistema de dosimetria automatizado, porque você simplesmente mudou um sensor ou tirou um sensor do ar, começa a jogar cloro demais na água. E isso pode ter... É só um cenário que eu estou imaginando aqui agora, só para vocês terem ideia da implicação, que uma coisa extremamente simples, que é o sensoriamento de uma quantidade de cloro ou de alguma substância que você coloca ali na sua água para fazer tratamento, mas que em excesso pode gerar um problema para uma população inteira, né? E, em função disso, né, quando essa mudança de pensar, né, de você colocar, mas eu só coloquei um servidorzinho web para configurar o meu dispositivo. É só um servidorzinho web, mas é extremamente fácil de você tirar do ar. Se você tem uma implementação antiga, por exemplo, essa sua implementação antiga pode fazer com que facilite a vida do menino temido, né, o homem do meio. E aí ele alterar parâmetros na sua solução, sem você estar sabendo, porque já que você está configurando, parametrizando direto o dispositivo, ele pode ter um comportamento de acordo com essa configuração, e não mais de um sistema de retaguarda que poderia ter simplesmente passado um conjunto de parâmetros a partir de uma solicitação do device, né? Bom, basicamente acho que é isso que eu queria estar comentando com vocês, né? Obrigado aí pela oportunidade, pessoal da UASP. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só acessar aí o meu e-mail aí, blanes@blanes.com.br.